Olá, meus caros, momento da pregação. Vamos prosseguindo com as prédicas do livro de Provérbios, capítulo 27. Deus os abençoe. Quem vos saúda é o apresentador e produtor desse programa, Bruno G. Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1 em diante. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. E nós vamos trazendo o mesmo versículo na versão, ou nova versão internacional, né? Que é mais clara na maioria dos versículos traduzidos. Não se gabe do dia de amanhã, porque, pois, você não sabe o que esse ou aquele dia poderá trazer. Não pense no dia da manhã. Não, amanhã eu farei, porque amanhã será o dia, porque amanhã será a minha vez, porque amanhã, e essa manhã nunca chega, né? Nós temos que parar com isso, de deixar as coisas para o futuro, de protelar, de adiar aquilo que se pode fazer hoje. Era um conselho que eu recebia sempre da minha avó: aquilo que se pode fazer hoje, se faz. Não deixa nada para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Renato Russo, em sua música Pais e Filhos, fala do amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o quê? O amanhã. Amanhã eu vou amar, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou estar com a pessoa e vou dizer aquilo que eu nunca disse. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode não chegar. Faz hoje, como se não houvesse o amanhã, e como se não houvesse o futuro, porque na realidade nós não sabemos. Uma hora nós estamos aqui vivos em pé, outra hora a gente pode estar num caixão, numa tumba, e pronto, acabou-se tudo. Então não se presume, não se gabe do dia de amanhã, até porque o dia da manhã pertence a Deus. É Ele que sabe se nós vamos estar vivos, se o mundo ainda vai estar do jeito que está, né? Se haverá vida para todos. Só Deus, porque o futuro compete a Ele. Quando nós dizemos que amanhã, nós estamos sendo inclusive arrogantes, exaltados, vangloriosos, como se nós fôssemos deuses, que podemos prever o futuro, o amanhã, e ter certeza que o amanhã vai chegar. O amanhã na realidade é o aqui e o agora, o presente. Ah, não, amanhã. O versículo diz: não se cabe do amanhã, pois você não sabe o que ou aquele dia, o que esse ou aquele dia poderá trazer. Pode trazer felicidade como tristeza, pode trazer vida como morte, pode trazer amor como ódio, pode trazer tempestade como bonança. Nós não sabemos o que reserva o dia da manhã. Podemos de alguma maneira, de alguma forma, até imaginar, mas não saber concretamente, firmemente, com toda certeza, que algo de bom ou de ruim vai nos acontecer. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Ele que tem o poder, né, de dar vida, de tirar a nossa vida, de fazer retorná-la. Ele que tem o poder sobre nós e sobre o dia, inclusive, da manhã. Porque o dia da manhã, como Jesus disse, não foi feito por causa de Deus. Aliás, o dia da manhã, Deus não foi feito por causa do dia da manhã, mas sim, o dia da manhã foi feito por causa de Deus. Claro que ele diz dos homens, isso também dá a entender, ao dizer para aqueles que eram sabatistas, que seguiam a lei de Moisés, que o sábado não foi feito, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Quem manda no sábado é Deus e o homem, e não o sábado do dia que manda em nós. Então serve para esse versículo, aplica para esse dia, que o amanhã não esteja sobre nós, mas nós estejamos sobre o amanhã, esquecendo, desprezando, rejeitando, entre aspas, e fazendo presente tudo que é para fazer agora, aqui e agora, porque esse é o tempo aceitável do Senhor. Muitos cultuam o dia da manhã, em Deus no dia da manhã, né? São presunçosos amanhã, nem dizem amanhã se Deus quiser. Não, Deus vai querer. Será que Deus vai querer? Pensamos nesse sentido. Nós, como a Bíblia diz, somos como um vapor que logo aparece e depois desaparece, como uma flor que nasce, cresce, murcha e cai no chão. Somos frágeis, somos mortais, falíveis. E o dia da manhã, para nós não faz sentido à luz do Evangelho, não, porque nem dia, nem lua, nem festividade, nem nada para nós cultuarmos, mas sim a Deus, e aqui e agora. O que é para fazer agora, façamos. Do contrário, então, nem adianta. Você pode inclusive perder a sua salvação por conta do dia da manhã. Não, amanhã eu cultuo a Deus. Amanhã eu faço bem para o meu próximo. Amanhã eu faço bem para mim. Não, é hoje, é aqui, agora, imediato. Claro que existe exceção à regra. Claro que existem pessoas que não têm a consciência do amanhã, não têm a consciência do passado, presente, futuro. Não estou falando com essas pessoas, estou falando com pessoas que são saudáveis, que têm consciência, que sabem discernir as coisas, né? E que parece que não sabe, fico fingindo, né? Fico querendo dar uma de coitadinho, de especial, de pobre intelectualmente. E não é bem verdade. Deus sabe quem está fingindo, quem não está. Quem está querendo pretexto para não fazer determinadas coisas, procurando desculpas. Ele sabe. Deus esquadrinha os nossos corações, o mais profundo, o íntimo dos nossos corações. Sabe todas as coisas. Então, meus caros, realmente façamos o que deve ser feito agora. Confiamos em Deus. Agora nós temos que pensar para o outro lado, né? E por isso há exceção à regra no amanhã, mas fazendo no hoje, que é sermos pessoas econômicas, digo do aspecto financeiro, né? Porque senão vai vir a pobreza. Se você gastar tudo aqui agora, se você for pródigo, dilapidador, destruir todo o seu patrimônio, o que vai ser do seu dia de amanhã? O que vai ser do amanhã? Aí é tolice. Aqui está falando do amanhã, é da presunção da soberba do ser humano, que acha, porque tem intelectualidade, porque tem bens materiais, que o amanhã vai vir, vai ser bom, e ele vai mandar no amanhã. E nada de ruim vai lhe acontecer, e nem a morte pode lhe destruir ou acabar com a sua riqueza. A morte, doença, qualquer coisa desse sentido. O ladrão, a traça, a ferrugem. Nesse aspecto, não é no radicalismo de dizer não, amanhã eu não quero saber do amanhã, eu vou fazer hoje, eu vou gastar tudo hoje, eu tenho que fazer tudo aqui agora, eu tenho que aproveitar meu tempo aqui na terra, eu curtir, porque uma hora chega em que eu não vou poder fazer mais nada, né? E esse dia da manhã pode ser figurado no sentido de idade, né? O amanhã seria a idade mais avançada. Não, amanhã eu já estou velho e eu não aproveito nada, eu vou aproveitar hoje como jovem, vou estragar a minha vida, né? E é tudo de balde, tudo em vão. Então nesse sentido não, temos que pensar no amanhã, que também pode simbolizar a Nova Jerusalém, porque amanhã, se morremos com Cristo,
Morrer com Cristo é ganho. Aliás, viver com Cristo é vida. E morrer é ganho, é lucro. Nós já estamos na vida eterna. Então, nós devemos pensar no amanhã, nesse sentido, nesse aspecto. Agora, não podemos, no amanhã literal, ficar preso ao amanhã e não fazermos nada. O amanhã para cuidar, para pensar no futuro, ok. Para a sua vida aqui na terra e também o seu futuro do pós-morte será a vida eterna, né? Na realidade, nem morte pode dizer, porque é um translado, é uma passagem dessa vida para outra, para quem crê, né? E tem aquela expressão que está na música do Rapa que diz que para quem tem fé a vida nunca tem fim. A gente pode pensar dessa forma, mas podemos pensar de uma outra maneira, que é a pensamento, que é a mente presunçosa, o pensamento altivo e soberbo e cheio de basófia, de vanglória, em que podemos pensar que a vida não tem fim aqui nesse plano, que nós nunca vamos morrer, porque nós temos riqueza, nós temos poder, nós temos fama, nós temos condições de ter os melhores médicos, os melhores recursos da medicina. A nossa riqueza vai comprar a nossa vida de eterna. Por isso que existem aí malucos se sujeitando a alguns experimentos, sendo cobaias da congelação do corpo, já que, segundo especialista, congelar o corpo hoje, daqui a 20, 30 anos, ao descongelar esse corpo, que ficará numa câmara fria, no frigorífico, como fosse um animal, ele vai voltar à vida. Esse sangue congelado, ele vai voltar à vida. E desse modo a ciência acredita na possibilidade de vida eterna aqui mesmo. Olha só, o avanço da tecnologia, e principalmente dessa agora inteligência artificial, né? E os avanços enfim, da tecnologia em geral, substituindo o Criador pela criatura, achando que a criatura pode ter a eternidade sem o Criador. Veja só. Então, chegar um dado momento que muitos vão acreditar dessa forma. E se Deus permitir, para cumprimento de palavra, vai acontecer. Vai haver, entre aspas, a eternidade, que não é bem eternidade. Não. É a ciência fazendo conflito ou conflitando com a fé genuína na palavra de Deus, né? Se Deus impediu Adão e Eva de comer da árvore que produzia a vida eterna, que era a tipologia de Jesus, o arquétipo de Jesus, imagina se Deus vai permitir, a não ser, ressalva, repito, como já disse antes, que somente palavra, né? Quando viu o império do anticristo e outras coisas mais que estão para surgir, segundo a Bíblia, né? Aliás, segundo a interpretação de modo metafórico da Bíblia, dos enigmas, porque tem pessoas, tem religiões, tem teólogos que acreditam que o que está na Bíblia já se cumpriu tudo, inclusive o Apocalipse. E o que está acontecendo aqui é nada do nada, porque nada que está lá no Apocalipse vai acontecer no dia futuros. A Igreja Católica, de algum modo, pensa assim. Por isso que ela não acredita tanto na vinda de Cristo. Eu não vou dizer todas, né? Porque tem 24 vertentes do catolicismo, mas principalmente o Papa e alguns eruditos, padres e tal, assim pensam. Inclusive, sou adepto da corrente do universalismo, né? Que todos serão salvos,
Outros são adeptos da corrente de que não há demônios, que isso é imaginação humana, só há o bem e o mal e nada mais. Até o conhecido padre Quevedo, que pregava muito isso, dizendo não existe, não existe. Até tem um debate famoso dele com o Henrique Cristo, que se auto-intitula Cristo, a encarnação do próprio. E é daqui de Santa Catarina, interior, mas viveu boa parte em Curitiba e agora parece que está em Brasília. Então, esse Henrique Cristo diz que é a própria encarnação do Cristo e ia, principalmente na década de 90, na TV, fazer debate. Dava muita audiência, né, com o padre Quevedo. Inclusive deu até briga, o Henrique Cristo, uma certa feita, se eu não me equivoco, foi no programa do Ratinho, desses programas aí de auditório e bem sensacionalista, né? Ele não foi do padre Quevedo, não, foi de outra pessoa. Também é outro fenômeno terrível, né? E insano até dizer, do Henrique Cristo, que tem as suas Henriquetes, que acha que é Cristo. É lamentável. E a Igreja Católica, ela acredita que o Apocalipse de Deus já era. E é um dos fundamentos pelo qual ela refuta, né, os protestantes com essa tolice, entre aspas, de acreditar na segunda vinda de Jesus, o cumprimento do Apocalipse, porque aquilo que Deus ou Jesus revelou a João na ilha de Patmos, na Grécia, há quase 2000 anos atrás, já teria se cumprido nos imperadores romanos, ou em Nero, outros que existiram, né, e que dizimaram muitas pessoas, inclusive cristãos e templos judaicos, etc. Aí é pela fé, né? Se nós formos acreditar simplesmente no Jesus histórico e não aceitar o Jesus que tem duas naturezas, que não só é só histórico, mas também é divino, vamos acreditar nisso, né? Quer dizer, se você só acreditar em Jesus como homem e que fizeram dele mito, né, o grande mito, você vai pensar desse modo bem cético. Mas se você crer no Senhor, realmente você vai entender que isso é uma heresia, uma falácia, que é o próprio inimigo, né, fazendo aquilo que Pedro já alertou na sua época. Mas desde os seus pais já dizem que ia vir o Messias, o retorno segundo o Messias e tal, e até agora não veio, né? Esses homens aí, amantes de si mesmo, proliferando mentiras. Tomemos cuidado. Até numa outra oportunidade quero trazer isso aí bem mais detalhadamente. As heresias que já ocorreram, ou que vem ocorrendo aí. Vamos lá. Pensamos no dia da manhã, portanto, só para cuidar aliás, pensando no dia da manhã, se for para cuidar das nossas finanças, fazendo o aqui e agora, inclusive para a nossa vida eterna. E pensamos no aqui e agora, porque o que vale é aqui e agora. Não vamos cultuar amanhã, não vamos adiar, não. É isso a mensagem de Salomão. Louve o teu estranho e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quer dizer, não se auto-vanglorie, não, né, que a autoglorificação de si mesmo, não seja narcisista. Deixa os outros lhe dizer se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, e também não se engrandeça por conta disso, né? Não crie pensamentos de superioridade
semideus ou de até supostamente um deus por conta dos elogios das pessoas, das lisonjenas, das bajulações. Porque você nada é sem Jesus. Não deixe o ego lhe tomar conta. Vai ser muito tenebroso para você. Nós vamos continuando na versão nova, porque aqui na velha dá para entender. Aliás, não dá para entender muito claro. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Veja, que a pedra é pesada e que a areia, né? Veja só. E a areia realmente, se for em grande quantidade, ela é pesada. Então Salomão compara a irritação causada pelo insensato como a pedra pesada e a areia. Pedra pesada no seu pé ou carregando ela, imagina. Areia, um carrinho de mão carregando para a construção, é um fardo. Então, se afaste do insensato, porque a sua irritação, a sua cólera, realmente lhe irrita. E se lhe irrita, você deve afastar, porque pode haver exatamente a sua repulsa, a sua indignação por conta desse sofrimento. Você vai fazer a mesma coisa, talvez, ou até revidar. E aí não é uma atitude cristã. Você tem que ter autocontrole. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? É uma pergunta. O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, é óbvio, mas quem consegue suportar a inveja do sujeito que... Não inveja, como eu já falei em outras edições, de você cobiçar algo e... de alguém cobiçar algo seu e você ficar irritado com isso. Porque se ficar só nesse campo da visão, não tem problema nenhum. O problema está na execução daquela cobiça. E aí aquilo vai te dar realmente raiva. Vai ser a sua pedra de tropeço. Que você vai ficar enraivecido por estar sendo invejado pela pessoa, ter inveja de ti e fazer o mal para você. Por isso que Salomão diz: quem suportará a inveja? Temos que resistir a uma tentação, colocar na mão de Deus, porque Deus sabe o que faz, mas não é fácil. Apesar de que, como eu já disse, que por mais que tente fazer o mal, Deus o livrará, Deus agirá ao seu favor. É claro que você não pode acatar tudo como um burro de carga, aceitando tudo numa boa. O que é demais é veneno. Se realmente faz mal para você, afaste e use dos instrumentos que você estiver no momento. Falo instrumentos simbólicos, ironia, para as vias de fato, a última alternativa, uma última alternativa. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, óbvio. Melhor é você repreender, você falar na frente, do que por trás das punhaladas. Mais vale, melhor dizendo, você ser verdadeiro do que você ser falso. Mas vale você demonstrar o amor, porque a repreensão é amor. A Bíblia fala que Deus ama os seus e por isso Ele repreende e castiga a todos. A repreensão é amor. Se a repreensão é amor, meus caros, também a Bíblia fala que o amor que está em 1 Coríntios 13, o que fala em 1 Coríntios 13? Ele não folga com o quê? Com a justiça, mas com a verdade. E a repreensão é exatamente falar a verdade.
para que o sujeito mude de rota, de rotina, tenha uma vida melhor. Claro que aqui a mudança é para melhor, não para pior, né? Porque tem mudanças para pior. Em Cristo a mudança é para melhor. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo Judas multiplicou Jesus de beijos, né? Beijo falso. Essas pessoas muito beijoqueiras aí, olha, tome cuidado. Falsidade assim é grande. Quem fere por amor mostra lealdade. Fere entre aspas, né? Por isso, às vezes a gente fica triste com alguém porque nos ofende, mas na realidade ele está nos ofendendo de algum modo, seja na concepção dele bom ou ruim, é porque nos ama. Se é para uma repreensão nossa que nós merecemos de fato, nós temos que atentar para fazer. E ele está demonstrando amor. Ou se é porque ele sente amor por nós e nós não correspondemos a esse amor, essa pessoa, seja homem, seja mulher, está demonstrando amor. Uma pessoa que fala mal, ou que se importa com essa pessoa, falando bem ou mal, de algum modo ela está querendo essa pessoa. Isso é comprovado aí pela psicologia, pela psicanálise e tal. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. É verdade. Quem tem fome faz que nem João na ilha de Patmos do Apocalipse, come aquele livrinho que era amargo, que se tornou doce, que ele estava faminto. E quem é de Cristo come o livro simbólico, que é a sua doutrina, por mais que em dado momento ela seja amarga, mas é doce. Pois veja só, quem está já no caminho do Senhor, desfrutando do mel, já está até enjoado, aborrecido, aborrecido não, enjoado, né, de tanto comer mel. Mas para quem tem fome, o amargo é doce. Então, meus caros, às vezes você está na bonança, na bênção e ainda reclama de barriga cheia, né? Lembre que tem pessoas passando fome. Lembre que tem pessoas passando sede, mendigando, seja espiritualmente, seja conjugalmente, seja familiarmente, seja profissionalmente, seja socialmente, quaisquer âmbitos que forem. E você está aí, reclamando de boca cheia. Olha, que Jesus disse que é para a gente tomar cuidado nesse sentido, porque até aquilo que nós não temos nos será tirado. Veja só, então não vacile, não fique se gabando com aquilo que você tem, tá? Porque você pode, de uma hora para outra, perder tudo. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nesse sentido também. Com relação à fome, à sede, né? Literalmente, quantos que têm uma mesa farta, que tem de tudo, e ainda estão reclamando? Estou sem felicidade, sem paz, em pé de guerra, briga constantemente, não tem união. O que adianta isso? Você está reclamando demais. E não tem razão para tal. Outros estão desperdiçando comida. Não quero esse prato, não quero essa sopa, não quero isso. Enquanto outros querendo, mendigando uma sopa, e não são capazes de doar algo para essas pessoas. Fazer um trabalho de caridade, ser altruístas, filantrópicos. Praticar, exercer a filantropia, ajudar o seu próximo, que isso é o Evangelho. Ficou cada vez se lambuzando mais no mel, né? São capazes de doar, de dividir, de repartir, são egoístas, são egocêntricos. E o Evangelho, lembre-se, eu já disse aqui em uma das edições,
do momento da pregação. É desapego, meus caros. Se você tem demais, desapega. Até o básico, às vezes a gente tem que desapegar. Quanto mais aquilo ou aquilo que venha sobrepor, que está acima, né? Que está em abundância. Pensamos nesse sentido. Versículo 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. É verdade. Como pássaros que estão longe do ninho, assim é o homem e a mulher que vagueia longe do lar, da casa paternal de Deus, né? Que são os filhos pródigos, que são as ovelhas desgarradas que estão longe do aprisco de Cristo, aqueles e aquelas que estão longe dos seus lares, que queriam estar com seus familiares, mas por um motivo ou outro estão fora, estão no mundo mendigando. Realmente é uma situação que é comparada ao passarinho que perdeu o conforto da mãe passarinho, do ninho. É necessário, obviamente, que o passarinho, ao criar asas e dar suas primeiras voadas, né, ou voos, deva seguir o seu caminho. Mas é ruim essa ruptura. É dolorosa. Então, meus caros, você que se sente sozinho, você que está numa situação bem complicada, porque está passando pela dor de sair, de perder o lar. Às vezes a gente perde o lar no sentido de perder nossos entes queridos, que nós tanto amamos, apesar de o lar, a casa está lá, mas não está as pessoas que dão a razão de aquilo se completar ou de perfazer um lar de fato, ser uma família, né? Porque o que adianta a parede se não existe uma família? O lar abrange e é a família, as pessoas, porque ninguém é uma ilha, não podemos viver sozinhos. Até podemos viver entre aspas, né? Mas será um desastre. Aliás, se você for analisar, né, se você for viver na ilha, você estará sozinho, porque está rodeado de mar. No mundo não tem como estar sozinho. Se não é de humano, nós estamos com animais. Não adianta escapar disso. Nós não conseguimos escapar disso, na realidade. Isso é um radicalismo psicopata, eu já diria. A pessoa achar que não, eu vou ficar no meu mundinho porque aqui eu estou seguro. Proteção demais é desproteção. Nesse sentido, o passarinho tem que voar mesmo. A mãe passarinho deixa, e é inerente à natureza deles assim proceder. Do mesmo modo, um pai equilibrado, uma mãe equilibrada que é cristã, deixa o seu filho criar suas próprias asas e voar. Mas sempre está, de algum modo, ajudando, dialogando principalmente. Agora, quando há um abandono abrupto, do nada, quando os pais vêm morrer, vêm falecer, ou quando os pais não são pais, são omissos, já desde a mais tenra idade, ou como existe da mesma maneira com a relação entre pais e filhos, né? Que filhos não têm pais e são criados por terceiros, ou por avós, ou por outros entes familiares. Tem passarinhos que são criados por outros passarinhos, por outras classes de passarinho. E recentemente eu vi uma coisa hilária, mas bonita de se ver, né? Uma coruja cuidando, uma galinha chocando um ovo, ou cuidando de um ovo que já tinha sido quebrado, né? Chocado, entre aspas, da coruja. Acho que era a coruja, se eu não me equivoco. Até saiu numa matéria do Globo Rural. E a mãe, a galinha, ela tinha dó e pena daquela corujinha, ou daquele animal, o passarinho, que eu já não sei se era bem a coruja, como se fosse um pintinho dela, né?
Então veja que até na natureza pode haver a substituição, pode haver exatamente amor terceirizado. Assim como se o sujeito tiver um bom pai figurado, uma mãe figurada boa, né, no sentido figurado, também como sobressair sobre desse trauma, né, desse mal de não ter uma família tradicional e tal. Então é nesse sentido, né? E assim é o homem que vagueia longe do lar. A ave corre riscos, mas é necessário correr esses riscos, porque serve para evoluir, serve para crescer. Do contrário, ficaria muito em casa ou abaixo da tutela dos pais e não se desenvolveria ao mundo. Nós fomos feitos para o mundo e não para estar debaixo da saia da mãe ou para estar na tutela dos pais. Mas é complicado, sim. O versículo está querendo dizer nesse sentido de afastamento total do lar. Porque por mais que os filhos se tornem independentes ou autônomos, os pais têm que dialogar com eles, no telefone, hoje em dia pelo WhatsApp, pela internet, ajuda nesse sentido, né? Então um homem que vagueia distante do lar, às vezes não porque ele quer, mas porque foi forçado a isso, por conta de brigas, ou até mesmo porque não tem ninguém para lhe ajudar, realmente é uma situação complicada. Por isso que os pais que são cristãos devem, servir de alguma forma para ajudar os filhos, deve contribuir, por mais que não seja do modo quando eles eram crianças, crianças, adolescentes, mas deve estar olhando, porque os filhos de algum modo precisam dos seus pais, e assim como os filhos têm que considerar os seus pais também, Falando de pais e filhos cristãos, aquele que não eu vi o Silas Malafaia falando acerca dos ímpios. Para os ímpios, para aqueles que não são cristãos, tudo é permitido, tudo é legal, tudo é bacana, mas para quem é cristão não é. É verdade. E na realidade é tudo bacana, é tudo legal, mas só que tem consequências, Na realidade, tanto para aqueles que são cristãos ou que não são cristãos, esse ditado vale, porque é uma lição de vida para os pais dar atenção para os filhos, ainda que eles estejam já adultos e fora do ninho, entre aspas, do lar. Do mesmo modo, os filhos para com os pais, não se distanciar. Claro que já tendo uma nova família, uma nova vida, eu já diria assim, não é certo, correto estar perturbando, entre aspas, os pais, ou estando sempre na casa dos pais, até porque pode gerar ciúmes do cônjuge. Do mesmo modo, os pais podem atrapalhar o relacionamento do casal, dos relacionamentos entre noras e sogros e noras, vice-versa, sogras e genros e tudo mais. É óbvio que o texto está falando da realidade do homem que realmente foi tirado abruptamente do ninho, que não teve amor, carinho e afeto necessário na idade que precisava, não foi preparado para o mundo, nesse sentido. Perfume e incenso traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. É verdade. Então veja bem, perfume e incenso traz alegria ao coração, um bom cheiro, ser suave, que chega às narinas de Deus, que é a nossa obediência, Vem a recompensa para nós assim fazendo. Do mesmo modo que nós fazendo determinadas coisas, vem a recompensa, temos a recompensa. Do conselho sincero do homem, então, nasce uma bela amizade, Quando a pessoa realmente te ama, gosta de você e dá bons conselhos, você passa a
ter mais confiança nela. Essa pessoa passa a ter mais credibilidade para você. E é bom ter amigos de verdade, né? São bastante úteis, principalmente nas horas mais difíceis da nossa vida. E lembramos que Jesus disse: se nós guardarmos os seus mandamentos, nós seríamos amigos dele, né? E como é maravilhoso termos um amigo que nem Jesus. Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Olha só. Conselho de Salomão, né? Do seu tempo, da sua era. Não abandone o seu amigo. Pode ser útil, um amigo verdadeiro, assim como o amigo do seu pai, genuíno também. Quando for atingido pela adversidade, né? Pelo temporal, pelo sofrimento. E não vá para a casa de seu irmão. Olha só. Consanguíneo pela fé. Não é para ir. Melhor é o vizinho, quem está próximo, que pode socorrer de pronto, de imediato, do que o irmão que está distante. É verdade. E até porque tem irmãos que não servem para as horas de adversidade, né? Que é até que você se dane. Essa é a grande verdade. Porque já estão vivendo outra família, construíram outro grupo familiar, e você já, entre aspas, já era. Para alguns é assim mesmo, principalmente se não tiveram uma relação muito amistosa quando eram crianças, adolescentes, né? Quando viviam na casa dos pais. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Seja sábio, Deus recomendando. E assim um bom pai também recomenda ao seu filho para ser sábio e traga alegria, para trazer alegria ao coração do pai. Poderei então responder a quem me desprezar. É isso aí. Versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Teimosia, né? O sujeito sabe que vai dar errado e ele continua, persiste no erro. Já na coisa certa ele não persiste, já desiste. Só vê um probleminha ele já desiste. Você pode analisar, né? O ser humano é assim. Ele persiste mais no erro do que no acerto. No acerto ele vê problemas, no caminho correto. E no caminho perverso, errado, ele não vê. É a natureza pecaminosa, adâmica que está em nós. Isso tem que ser rechaçado, expulsado em nome de Jesus. Por isso que o prudente sabe quando ele está em perigo, quando ele necessita de refúgio, quando ele deve parar, mudar de rota e fazer aquilo que realmente é necessário ser feito. Mas o inexperiente, o que até às vezes é presunçoso, vanglorioso, soberbo, acha que não, tem que ser assim mesmo, segue e sofre consequências. Poderia citar alguns exemplos até de personagens bíblicos que sabiam que estava errado e continuavam no erro, como foi o Saul, né? Sabia que estava errado, mas não reconheceu o seu erro. Estava com o espírito imundo, Davi ia expulsar o espírito imundo, continuava a voltar o espírito imundo, Davi ia lá, cantava, aliás entoava músicas por meio da flauta e expulsava novamente os inimigos dele, os demônios, entre aspas. E ele continuava a perseguir Davi, achava que o problema era Davi, e não era o seu pecado de outrora que fez ele perder o trono. O problema era Davi que ia tomar o seu trono, já estava revelado isto. E foi o pecado dele ter sacrificado e não obedecido o mandamento de Deus. E muitos são assim, meus caros, estão no erro e persistem no erro. Judas teve tempo de se arrepender.
estava fazendo coisas erradas, defraudando as doações que vinham para os discípulos, para Cristo, e não havia nenhum mal, né, naquilo que estava fazendo, até que Deus não quis. Ele acabou se matando. Saul da mesma maneira. Veja como a teimosia, né, das coisas ruins nos levam ao abismo, nos levam a terríveis consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Toma-se a veste de quem serve fiador ao estranho, quer dizer, o sujeito vai tomar, vai arcar, melhor dizendo, todas as despesas. Ele que vai ser. Então eu já falei da questão do fiador. Uma pessoa estranha não se deve. Já para uma pessoa conhecida, já tem que pensar duas vezes, imagina para um estranho. Sirva ela de penhor de quem dará garantia a uma mulher leviana, não é? Pode até oferecer algo em troca. E também pode ser problemáticas ainda, pode surgir problemas nesse sentido. Vamos ver o que diz na versão mais antiga. Quando alguém ficar por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Está garantindo a mulher estranha, leviana, né? Como garantia desse penhor, quer dizer, o sujeito vai sofrer mais. É um abismo chamando outro abismo. Porque, não, seja meu fiador, eu te garanto isso, se você ser ou for meu fiador. No fundo, a garantia é pior do que ele ser fiador, porque vai lhe trazer mais dor de cabeça ainda. Os encargos que ele vai ter que se submeter, ou que ele vai ficar ali preso, né? Aqueles encargos que ele tem que cumprir, se o estranho não cumprir com as suas obrigações, é menos maléfico, ou dos males é o menor do que a garantia dada para que o sujeito seja fiador. Veja só, coisa terrível, né? Então fuja disso, meus caros. Não entre nessa furada, não. Principalmente aí os avós, né? E os idosos, os pais mais idosos, que tem a oportunidade de fazer os empréstimos consignados, às vezes quer ajudar o filho. Se o filho realmente precisa e vai lhe ajudar, ok, faça. Não vejo problema. Ou neto. O problema é que existe, infelizmente, filhos e netos e quem quer que seja parente que realmente engana. E realmente aproveita dessa ajuda que o idoso tem para ele próprio, não para terceiros, para enganar o pai, enganar a mãe, né, e deixá-la com dívidas, inclusive. Vamos seguindo. Agora nós estamos no versículo 14, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. É verdade. Tudo com moderação, né? Oi, a bênção está chegando. Principalmente esse versículo vem a calhar aí para os neopentecostais, para os pentecostais também, né? E que acho que é tudo à base do grito, vai ganhar tudo à base do grito. O capeta vai ser expulsado pelo grito, a bênção vai chegar por conta do grito, e tudo vai ser abençoado por causa do grito. Não é verdade? Inclusive, São Paulo fala para tirar a gritaria do meio de vós, que é uma obra carnal. Eu comentava há poucos instantes com um tio com relação ao microfone, o uso desse instrumento para a pregação da palavra em templos cuja capacidade não chega a 100 pessoas. Quer dizer, é desnecessário, porque se um professor que está numa sala de aula com 50, 60 pessoas não usa microfone, por que o sujeito vai usar? Porque é a igreja. Não precisa. Se
a população, ou melhor dizendo, a capacidade é mais ou menos 50, 60 pessoas. Aí vai se valer da gritaria, vai aumentar o microfone, colocar um último volume. Não, tem que trocar a trombeta em Sião, tem que fazer alarde, tem que chamar a atenção, como se o evangelho fosse isso. Jesus não chamou atenção nenhuma, tanto é que ele curava e mandava os que foram sanados, curados, não ir aos contar, espalhar para os outros que Jesus tinha curado. O microfone deve ser usado em casos específicos, onde que há um aglomerado de pessoas, né? Digamos aí 1.000, milhões de pessoas. Agora, do contrário, não faz necessário, a não ser que o sujeito tenha algum problema na voz, né? E aí é necessário usar o microfone. Quando usar de uma maneira também regrada, né? Moderada, que não venha a dar problemas para os tímpanos dos ouvintes. Quando estava no sistema, tinha uma fulana, e não só ela, outros que chegavam, o volume do microfone estava da metade para baixo. A sujeita chegava em cima do púlpito, ela colocava da metade para cima, e quase no último volume mesmo. E ela já falava alto sem microfone, imagina com microfone. E você escutando aquilo, 4 caixas de som, 2 atrás e 2 na frente. Era de atordoar a igreja toda. Quando todos saiu do culto, ou quando o culto acabava, eles davam graças a Deus, né? Os seus ouvidos davam graças a Deus, porque saíram daquele tormento, daquela poluição sonora. E é o que o versículo está dizendo aqui, que a bênção dada aos gritos, cedo de manhã, ela é recebida como maldição, né? Tanto de respeito à literalidade desse versículo, que você está deitado porque recebe uma notícia boa, aos berros você se espanta e pode até fazer uma coisa errada. Do mesmo modo, você está aí em igreja recebendo dessa maneira. Não é assim. Como eu via pessoas dando tapa na cabeça da outra, né? Isso já é da corrente do neopentecostalismo. Vai dizer que está abençoada a receita. Eita glória! Precisa disso, sapateando. Coisas do mal mesmo, coisas do inimigo. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Gotejar, não para de chover, você quer que pare e não para, né? Chove chuva, chove sem parar. Esposa briguenta é assim, é como gotejar. Às vezes vai até de modo pouco, né? Ou a chuva não é tão perdão. A chuva não é tão grossa assim, fina, mas aquilo molha. Então é a esposa briguenta, é a esposa barraqueira. Temos que fugir dessa. Assim como Jesus foge dessa esposa, dessa igreja barraquenta, gritenta, né? Tomemos cuidado, vamos vigiar, moderação, para não sermos esse tipo de igreja. Vamos lá, vamos seguindo, versículo 16, né? Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra comete o óleo, que diz na versão nova, detê-la é como deter o vento. Ainda falando do versículo anterior, como apanhar o óleo. Então deter essa mulher briguenta é como conter o vento. Você não tem como conter o vento, né? Porque o vento é abstrato. Como é que você vai conter o vento? Não consegue abraçar, não consegue fazer nada, né? Aliás, quando você tentar conter o vento, entre aspas, né, você está sujeito a cair no chão, né? Dependendo do vento, o vento sul bem forte, somente aqui no sul nós sabemos o que é o vento forte, ou um tornado, né, uma ventania grande aí, que vem dos tornados, que vem das grandes tempestades. Você não tem como, se você não segurar, né, não procurar algo para se assegurar, pode realmente cair.
Não tem como controlar o vento. Assim a mulher é briguenta. E como apanhar o óleo com a mão? Como é que você vai apanhar o óleo com a mão? Ele vai derretendo, vai escorrendo as suas mãos todas e não tem como. Uma bela de uma metáfora, né? Para mostrar o que é a esposa briguenta. Que briga por qualquer coisa, que puxa contenda por mínima coisa que seja. Nós temos que examinar isso. Para não casar com uma mulher desse tipo. Né? Vamos seguindo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos ver o que diz aqui no 17. Com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Limpa ou ajuda, né? Tira ele daquela tormenta, daquela tristeza. Acho que é nesse sentido que o versículo quer nos dizer, que Salomão fala conosco nesse sentido aí. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Óbvio, né? É um versículo autoexplicativo. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Como a água reflete realmente o nosso rosto, o nosso espelho. O coração é o espelho de quem somos nós, né? Que nós lançamos para fora, obviamente, né? Jesus disse: aquele que entra não nos contamina, mas aquilo que nós externamos. Versículo 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Na versão nova diz: o Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. É verdade, ele nunca se farta, sempre atraído, seduzido por algo. E nesse sentido é que o homem acaba pecando e perdendo a bênção de Deus, porque ele não tem autocontrole, né? E como disse Jesus, os nossos olhos são a candeia do corpo, são a luz do corpo. Se nossos olhos forem bons, procurarmos por coisas boas, tudo bem, mas quando procuram coisas más, né? E quem olha para Cristo, ele é saciado. Não precisa olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, porque o alvo dele é Cristo. Então ele não tem do que se queixar, e ele está saciado, satisfatoriamente realizado pelas bênçãos de Deus, por tudo. O problema é exatamente não ter conhecimento da doutrina de Cristo. Quero trazer aqui uns dados interessantes que eu estava escutando recentemente, que diz respeito a Jesus, dos grupos e seitas da época de Jesus. Umas curiosidades interessantes, não é verdade? Que não está bem conceituado, delineado na Bíblia. Vejamos então 10 desses principais grupos. Vamos lá. Judeus messiânicos pregavam o verdadeiro evangelho do arrependimento. Muitos caem no erro de achar que a mensagem do arrependimento de pecado foi inaugurada por Jesus. No entanto, desde que o pecado entrou no mundo, essa era a forma que Deus usava para a salvação. No período intertestamentário, percebemos que haviam crentes sinceros que, além de serem pessoas arrependidas, criam que o Messias iria chegar para nos salvar. Creram que Jesus era o Salvador. Esses fariseus, considerados rabinos, mestres, responsáveis pelo ensino da Talmud. Os fariseus eram um grupo político e religioso surgido no período intertestamentário, formado por alguns ricos, porém aberto a pessoas com menor poder econômico. Buscavam seguir rigidamente a lei de Moisés, aceitavam também o restante dos livros do Antigo Testamento, acreditavam que a observância total da lei os faziam justos diante de Deus. Para não se contaminarem, evitavam estar onde pecadores e publicanos estavam. Jesus combateu suas práticas, é óbvio. Inclusive, existem
7 tipos, né? Pelo menos se você for analisar na história, pelo historiador Flávio Joséfos, ele conta que existiriam 7 tipos de fariseus. Tinha uma classe desses fariseus que eles andavam olhando só para o chão, porque temiam em olhar para a mulher do próximo e cobiçar e ir pecar. E muitos deles davam com a cara em postes não, em árvores, em qualquer obstáculo que estava na frente deles, porque não estavam olhando para cima ou de modo reto, né, para ver. Então olha a insanidade também, né, o radicalismo, o extremismo da santidade. Saduceus, elite judaica que não criam na ressurreição dos mortos. Também era um grupo político e religioso judeu na época de Jesus, porém eram mais influentes. Era formada pela elite do povo e tinha forte ligação com o poder romano. Guardavam a lei apenas da Torá, livros escritos por Moisés, e não aceitavam a ressurreição nem os anjos. Geralmente os sumos sacerdotes eram ligados aos saduceus. Nos evangelhos vemos Jesus os repreendendo por seus ensinos. Escribas, responsáveis pela tradição dos anciãos. Os escribas surgiram como copistas, né, copiadores reais, inicialmente no reinado de Salomão. Porém, após o retorno do cativeiro babilônico, os escribas ganharam maiores responsabilidades, sendo considerados doutores da lei. Para alguém exercer tal função, deveria começar seus estudos aos 14 anos e só eram aptos para legislar após os 40. Tinham forte ligação com os fariseus e foram acusados por Jesus por colocarem regras pesadas demais para suportar, onde nem mesmo eles conseguiam seguir. Zelotes lutavam pela libertação política de Israel. Os zelotes eram um grupo político revolucionário de Israel que lutava contra a dominação romana. Um dos apóstolos, Simão, era praticamente desse grupo. Barrabás, que foi liberto no lugar de Cristo, também era militante dos zelotes. Inclusive foi preso após cometer homicídio em uma rebelião. Tiveram grande influência na tentativa frustrada de sedição contra o Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Essênios, com 2 S, grupo separatista judaico que vivia no deserto. Esse grupo formou-se provavelmente na mesma época que os fariseus. Eram judeus que seguiam estritamente as regras da lei e criam em todo o Antigo Testamento. Tinham hábitos bem peculiares, como viver em regiões isoladas, vestir branco e não se casavam, e se purificavam antes de comer. Ficavam bem conhecidos devido aos pergaminhos do Mar Morto, encontrados em Qumran, um dos refúgios deles. Herodianos criam que o Messias era Herodes. O termo herodiano é relacionado ao rei dos judeus Herodes, o Grande, e designa todos os personagens históricos que tinham laços consanguíneos com ele. Partidário de Herodes o Grande, formava uma seita para sustentar que o rei Herodes seria o Messias. Alguns apontam que o motivo dele ficar tão irado com a notícia da chegada do Messias era que ele mesmo se considerava o verdadeiro enviado de Deus. Olha só. Gnósticos, conceito filosófico religioso que defendia o dualismo, influenciados por filósofos como Platão. Gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. Primeiro, essa teoria sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Os gnósticos acreditam que a matéria é essencialmente perversa e que o espírito é bom. Com o resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum porque vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Seu conceito existia na época de Jesus, porém foi mais forte no início da igreja primitiva. Publicanos, coletadores ou coletores de impostos do Império Romano. Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Eram destacados pelos judeus e muitas das vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam pagar. E sofreu um grande repúdio da casta religiosa dos fariseus. Mateus evangelista foi republicano. Ezaqueu publicano foi um dos publicanos bastante conhecido por sua corrupção. Também chegou a se converter a Cristo.
e os filósofos greco-romanos, mitos e lendas das tradições gregas e romanas da antiguidade que fundiram-se com a conquista da Grécia pelo Império Romano. Sabemos que essa mitologia teve uma influência direta e indireta na época de Jesus, pois Israel passou sendo por muito tempo dominada pelos gregos, e nos evangelhos quem estava no poder eram os romanos. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui ainda. Temos sim os sacerdotes. A palavra sacerdote em português vem do latim sacer, e significa sagrado, separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas do culto. Estavam divididos em 3 categorias: os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas. Isso da época da lei. Os sacerdotes haviam sido distribuídos por Davi em 24 classes, conforme está em Crônica 24, 1, 19. Em Lucas 1, 5 temos essa organização subsistindo ainda na época de Jesus. Os evangelhos só mencionam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Está em Mateus 26, 57 e João 18, 13, 14. Em geral, o sumo sacerdote era uma figura importante, religiosa, social, politicamente. Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre o poder divino e os homens, e também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. Samaritanos. Os judeus excomungavam os samaritanos, considerados a escória da raça humana. As fortes objeções dos judeus eram a insistência dos samaritanos em considerar o monte de Gerizim o principal local de culto, e rejeição desses a Jerusalém como cidade sagrada, como podemos perceber em João 4:20, quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher de Samaria. Havia, entretanto, pontos em comum na doutrina seguida por ambos, judeus e samaritanos: o Pentateuco como a principal linha de doutrinas e práticas, a exigência absoluta da circuncisão, a manutenção do sábado sagrado, a esperança messiânica e o julgamento futuro dos homens bons e maus. Os samaritanos, segundo algum historiador, ou samaritanismo, exaltavam Moisés a tal ponto que eram comparados aos cristãos em seu louvor a Jesus, o Cristo. Ainda hoje há um pequeno grupo de samaritanos vivendo em Nablo e Jafá, subúrbios de Tel Aviv, embora poucos ainda representem uma significativa seita religiosa. E é isso, meus caros. Vamos voltando aqui para Provérbios. Então veja que na época de Jesus já existia várias seitas. Ele refutou a maioria delas, né? O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Versículo 21. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro. Isso na Nova Versão Internacional, né? Mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe, né? Que não venham subir ao coração ou subir à mente, né? Deixar ele mais orgulhoso ou ferido, alguma coisa nesse sentido aí. Mais orgulhoso, né? Então ele tem que saber dosar bem os elogios, né? Ser moderado, não deixar aquilo lhe tirar do sério e do compromisso que ele tem com a verdade. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. O verdadeiro insensato, que é contumaz, continua sempre fazendo o mal, sempre cometendo insensatez, dificilmente ela sairá dele, né? Só o milagre dos céus, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E força-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosamente atenção aos seus rebanhos. Olha só. Pois as riquezas não duram para sempre. Nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Então cuide, né, das suas ovelhas, do seu pastorio, da sua herança, dos seus bens, né? Nós falamos do amanhã. É nesse sentido, né, de cuidar hoje para o amanhã. Fazer hoje para o amanhã, e não ficar cultuando o amanhã. Isso serve inclusive para os pastores das ovelhas, entre aspas, simbólica, que são as pessoas que estão no aprisco do Senhor. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido,
Os cordeiros lhe fornecerão roupa, os bodes lhe renderão um preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família, para sustentar as suas servas. Então veja só, né? Cuidar. Na época, é claro, o mercado estava no campo, né? Tinha valor os animais. Então deveria se fazer isso. E nos dias do dia nós temos que cuidar, produzir, né? Trabalhar, guardar, ser sábio, né? Inclusive para ajudar os nossos filhos e para nos ajudar também, né? Com atitudes bem equilibradas. E assim nós meditamos em mais um capítulo do livro de Provérbios. Até a próxima, meus caros. Possivelmente na outra edição eu quero meditar com mais detalhamento, não esses versículos, mas obviamente esses últimos versículos vão se repetir em outro capítulo, né? Falar da questão da prosperidade realmente de Deus, ok? Até mais.